Para compreender melhor o comportamento do indutor em corrente contínua, nós vamos fazer o seguinte circuito experimental. Nosso indutor, uma fonte de alimentação, uma lâmpada. Vamos colocar uma chave para impor uma corrente no indutor. Nessa fonte vai ter um diodo aqui, porque na prática nós vamos evitar que a corrente do indutor passe pela fonte. Então esse diodo vai evitar isso. Então esse vai ser o nosso circuito teórico e vamos ver na prática. Na prática nós vamos usar aqui um transformador, a nossa lâmpada, a chave e a fonte que está conectada nesses terminais. No nosso circuito prático, nós vamos usar o osciloscópio para medir a forma de onda na lâmpada e um sensor de corrente para ver a corrente. O diodo está aqui, o transformador, que nós vamos usar como indutor, justamente porque eu preciso de indutância grande. Para ter uma indutância grande, estou usando o núcleo de ferro, então nós representamos o núcleo de ferro no nosso desenho com duas barrinhas. Então, esse desenho aqui do indutor com essas barrinhas significa que o núcleo magnético é de ferro. A fonte aqui está fornecendo uma tensão muito baixa, em torno de 2 volts mais ou menos. A lâmpada é de 12 volts. E eu tenho uma pequena correntezinha, em função disso, que está deixando a lâmpada um pouquinho acesa. Quando eu bater a chave, o que vai acontecer? Eu fiz um curto-circuito e essa corrente vai subir. Então, para ver essa situação, nós temos o seguinte conjunto aqui. Então, aqui temos a fonte, uma visão dos medidores da fonte. Este dispositivo aqui é um medidor de corrente de pico. Vai ficar medindo a corrente, mostrando a velocidade do crescimento da corrente. Ele já está ligado ao circuito e eu vou apertar esta chavinha aqui. Eu tenho indicação desta corrente aqui. No momento que eu aperto a chave, vai ter aquele efeito que vocês estão enxergando ali. Então nós podemos acompanhar este valor da corrente que a fonte fornece. Esse medidor está aqui, está medindo essa corrente. E eu vou ter um medidor de corrente aqui, um amperímetro alicate, que vai estar ligado no meu osciloscópio. Um dos canais está ligado a este medidor e outro canal está monitorando a tensão da lâmpada. Eu tenho a tela do osciloscópio monitorando a corrente e a tensão. Então, se eu fizer também o estímulo, apertei o botão, a corrente sobe, a corrente em azul. Essa corrente que está aqui, a corrente sobe. E aqui a tensão, o comportamento da minha tensão sendo acompanhada na cor amarela. Então, na prática, o meu conjunto é este aqui. O meu indutor, a lâmpada, a chavinha, o meu medidor de corrente, o monitoramento. Então estamos aqui com o nosso circuito. Estou me concentrando na lâmpada. Já tem um efeito aqui possível de ser visto. A lâmpada está piscando. Olhando pelo voltímetro, quando eu aperto o botão, a minha corrente aumenta. Então, estou vendo aqui, nesse indicador aqui, minha corrente aumentando. Eu também vejo na fonte o aumento da corrente. E a tensão que eu estou aplicando aqui. Apertei, a corrente subiu, eu tenho corrente circulando no indutor. Quando eu soltei a chave, toda a energia do indutor foi para a lâmpada, fazendo com que ela piscasse. Então, apertei, carreguei o indutor,
eu tenho corrente passando no indutor. Quando eu soltar a chave, toda essa corrente, essa corrente armazenada vai tentar continuar jogando tudo na lâmpada. Então, está ali. Eu posso entender que essa velocidade de carga é lenta, relativamente lenta, ela está carregando. Quando eu soltei, ele descarregou. Então, se eu não deixar o indutor carregar tanto, vou soltar antes, veja que não estou deixando, olhando este medidor, não estou deixando o indutor se carregar tanto, portanto, o brilho da lâmpada, na hora que ele também descarrega, é menor. Se eu deixo carregar mais, a descarga também é maior. Então, podemos ver aqui que quanto mais tempo eu ficar com o botão ligado, quando eu soltar, toda a carga vai para a lâmpada. Se eu deixo menos tempo essa chave ligada, menos corrente carregou o indutor, portanto, menos energia ele transfere para a carga. Quanto mais tempo eu deixar ligado, mais energia ele carrega, portanto, mais brilho a lâmpada. Então, observando de novo, só que agora eu vou colocar isso em câmera lenta. Um pulso curto. E um pulso mais longo. E agora vamos ver esse comportamento com o osciloscópio. Vou diminuir um pouquinho o tempo de varredura. E assim nós temos aqui o efeito acontecendo. Acompanhando a corrente, a tensão. Então, quando eu apertei o botão, a corrente vai subindo. Numa crescente. Então, vou congelar a imagem para a gente explicar melhor. Então, aqui, podemos ver aqui, que, no momento que eu apertei o botão, a tensão que estava na lâmpada zerou. Porque eu apertei o botão, fiz um curto-circuito, vamos acompanhar pelo esquema elétrico. Quando apertei essa chave aqui, ele deu um curto na lâmpada, zerando essa tensão. Então, o osciloscópio viu zero, e esse zero aparece aqui. Então, eu tenho uma tensãozinha que zerou. No momento que apertei o botão, essa corrente passa a aumentar. Então, o sensor de corrente vai sentir o aumento de corrente em formato de uma rampa. Então, a corrente está aumentando. Vai chegar uma hora que essa corrente fica limitada pela resistência do indutor e pela tensão da fonte. Então, a corrente entrou no seu limite e aí permaneceu. No momento que eu abri a chave, então, no momento que soltei a chave, no momento que eu soltei essa chave aqui, a minha corrente cai rapidamente, porque o indutor ele tentou manter essa corrente na carga, jogando na minha lâmpada uma tensão bem alta. Então, vendo que esse osciloscópio está com uma tensão por divisão de 10 volts por divisão no canal 1, que estou monitorando a lâmpada, então na lâmpada chegou a atingir 10, 20, 30, 40, quase 50 volts de pico, fazendo com que o brilho da lâmpada fosse bem intenso naquele momento, e logo em seguida o brilho decai. Então, acabando com a energia do indutor. E dessa maneira, demonstramos que nesse momento que eu aperto a chavinha, o indutor se carrega, está carregado. Quando eu solto a chavinha, o indutor reage fornecendo energia. Se a tensão é alta, então o
tempo fica menor. A energia que eu carreguei vai ser descarregado aqui numa relação de corrente, tensão e tempo. Energia é igual a corrente vezes tensão, que é potência, vezes o tempo. Essa energia é para carregar. Eu tenho uma corrente, eu tenho uma tensão, eu tenho um tempo, eu tenho uma corrente em torno de uns 300 miliamperes. Eu tenho uma tensão, que nesse caso era 2 volts, e tem um tempo, que é o tempo da rampa, e uma vez acabou a rampa, a energia chegou no seu limite, ela está guardada aqui. Eu posso dizer aqui que ele entrou em saturação, ou seja, a energia não está sendo mais aumentada. No momento que eu solto, essa energia que foi acumulada, fruto dessa rampa, acabou sendo descarregada aqui. E essa tensão aqui é uma tensão mais alta, essa tensão aqui, que é 2 volts na carga, aumentou para quase 50, então quer dizer que para a energia se manter a mesma, o meu tempo foi muito mais curto do que o tempo de carga. Então, quando eu aperto o botão, eu carrego. E lógico, se eu carregar menos, o que vai acontecer? Eu tenho menos energia carregada, portanto, menos energia na descarga. Então, vou fazer uma comparação e vou parar o osciloscópio. Então, aqui eu tenho uma comparação de energias. Eu posso ver aqui, ó, que eu soltei o botão antes, né? Então eu apertei, o tempo que eu apertei foi o tempo que o indutor carregou. Então, note que eu tenho menos tempo de carga, portanto, eu não cheguei até o fim. Eu tenho uma reta de carga, a corrente está aumentando, né? A corrente está aumentando linearmente, fazendo uma rampa. Quando eu soltei o botão, eu parei de carregar e já iniciou a descarga. Nesse momento aqui eu deixei mais tempo apertado, ele carregou muito mais, portanto a energia que liberou foi muito maior. Como eu tenho uma fonte e um indutor fixos, essa rampa vai ser fixa. A única coisa que define a energia que eu estou carregando é o tempo que eu mantenho o botão apertado. Uma vez que eu soltei o botão, a energia de descarga depende da característica da minha carga, porque a corrente que o indutor vai fornecer é a mesma que a corrente que ela estava recebendo. Pelo tempo que eu mantenho o indutor ligado ou carregando, eu posso controlar a minha tensão final do pulso de saída. E assim funcionam as fontes chaveadas. Quando eu bato a chave por um determinado tempo e solto, eu defino a tensão de saída. Se eu deixar mais tempo com a chave batida, maior tensão de saída. E assim vou controlando a minha tensão de saída. Esse é o princípio básico de uma fonte chaveada, que se baseia na carga do indutor. Então, o que nós estamos vendo aqui é a forma de onda que eu vou encontrar em uma fonte chaveada, ou muito parecido. Note que eu estou gerando uma tensão alta com uma tensão baixa aplicada. Eu tenho uma tensão baixa de 2 volts aplicado, estou conseguindo gerar quase 50 volts. Assim que funciona a bobina de ignição do carro. Então, com 12 volts de alimentação, uma chave que antigamente era chamada de platinado, agora é ignição eletrônica, que é um transistor. E assim, dessa maneira, eu obtenho na saída uma tensão alta para ignição do combustível, né, na vela do carro. Então, esse aqui é o famoso sistema chamado de flyback, que é utilizar a energia do indutor para gerar e controlar uma tensão. De uma forma mais simples, observamos então o comportamento do indutor, o comportamento de carga do indutor para a corrente contínua. Agora nós vamos fazer o seguinte: vou pegar o circuito, estou vendo minha lâmpada, colocar o osciloscópio, acompanhar, aumentar a velocidade,
e ver a onda. E vamos fazer uma visualização em câmera lenta. E agora vamos ver uma outra imagem, só para acompanhar aqui o nosso medidor e a nossa rampa. Então, quando eu aperto o botão, vou diminuir a velocidade aqui um pouco, aperto o botão, o que estou vendo aqui? Estou vendo o crescimento da rampa e, se eu acompanhar proporcionalmente, o medidor está mostrando a rampa crescendo. Vamos também ver este efeito em câmera lenta. Veja que, se eu não completo a carga, eu tenho uma tensão menor. Uma fonte é o mesmo circuito anterior. O indutor, a minha chave. Só que agora eu vou colocar aqui um capacitor e a nossa lâmpada. Então o capacitor vai carregar com a energia do indutor para me fornecer essa energia de uma forma mais contínua na lâmpada. Só que quando eu ligar a chave, ele vai fazer um curto no capacitor. Então eu vou colocar um diodo para evitar esse processo. Então esse diodo vai impedir que o capacitor se descarregue na própria chave. E também vamos colocar um diodo aqui que havia antes. Esse é o nosso circuito. Nós temos a chave, o nosso indutor, o capacitor. Então nós temos o capacitor, o diodo, a lâmpada. Então olhando ali a similaridade com o esquema elétrico, o diodo aqui e a fonte sendo colocada nesse momento aqui. E vamos colocar aqui alguns elementos para monitoramento. Vamos colocar um amperímetro. Então, este amperímetro, que vai ser o amperímetro colocado aqui. Um amperímetro alicate, que nós já vimos anteriormente, está vendo essa corrente aqui. Nós vamos monitorar também esta corrente aqui, por esse amperímetro aqui. Então nós temos um amperímetro da fonte e nós temos um amperímetro de pico. Então, quando eu acionar a chave, quando eu acionar essa chave, eu vou ter a corrente de pico sendo mostrada. Olhando esta corrente, que está neste amperímetro, quando eu ligo a chave, estou enxergando esta corrente aqui. Então, estou monitorando esta corrente também. No osciloscópio, um dos canais eu vou monitorar a corrente e outro canal, vou usar esse canal 1, eu vou monitorar aqui na minha chave.
Então eu vou ligar aqui na minha chave o osciloscópio. Estarei monitorando o meu chaveamento. Então, de acordo com o esquema, estou ligando nessa chave. Então aqui estou ligando o meu osciloscópio. Então uma visão da tela do osciloscópio. Eu vou apertar essa minha chave aqui. Aí eu tenho o meu resultado no osciloscópio. Então estou apertando a minha chave e estou vendo no osciloscópio o que acontece. Melhorar aqui um pouco o brilho do osciloscópio para a gente poder visualizar melhor a onda obtida. E assim nós temos o nosso setup. Vamos colocar aqui no esquema também um voltímetro. Medindo a tensão da lâmpada. Que vai me medir a tensão da lâmpada. Da mesma maneira, eu posso dar um estímulo e ver o que acontece. Nós vamos fazer uma série de acompanhamentos para compreender bem os fenômenos que acontecem nesse nosso circuito. Uma vez compreendido a nossa interligação, eu vou ajeitar melhor a posição dos aparelhos e do meu circuito para que eu possa ver bem o meu voltímetro, ver a lâmpada, enxergar a lâmpada. Então eu estou enxergando a nossa lâmpada. Então estou enxergando basicamente a minha lâmpada, o meu voltímetro, e vou poder acompanhar aqui os instrumentos, como o amperímetro de pico, o osciloscópio. Então eu vou poder ver o que está acontecendo como forma de onda e o comportamento do meu circuito frente às variações. Perceba uma coisa, eu estou aqui gerando estímulo, eu tenho uma ideia da lâmpada, eu vou fazer uma alteração que vai me permitir ver melhor o brilho da lâmpada, o efeito do brilho da lâmpada. E assim eu posso ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Outra coisa, já posso perceber de antemão que eu tenho aqui um comportamento de corrente. Nós já tínhamos visto isso anteriormente, mas estamos com algo um pouquinho mais elaborado. À medida que eu vou gerando os pulsos na chave, então à medida que eu estou gerando os pulsos na chave, eu consigo ver isso acontecendo no osciloscópio. Então o que eu estou vendo aqui? Quando eu ligo a chave, eu zero a minha tensão. Quando eu solto a chave, o indutor gera energia, dando uma piscadinha na lâmpada. Então, se eu fizer isso numa sequência maior, eu tenho um resultado interessante. E aqui eu estou monitorando o crescimento da corrente. Só que como eu fazendo isso manualmente fica muito difícil, acionar essa chave aqui de forma manual fica muito complicado para mim fazê-lo. Eu vou substituir essa chave por um relé. Então, eu vou colocar aqui em paralelo com a minha chave um contato de relé e vou usar um gerador de pulsos que vai gerar uma cadência controlada. Esse gerador de pulso vai acionar o meu relé
que vai fazer a vez de eu fazer o contato manual da chave. Eu vou substituir o meu contato manual da chave por um relé que vai estar ligado num gerador de pulsos. Então eu fiz a conexão a um relé ligado num gerador de pulsos, que ao invés de eu bater manualmente e gerar uma cadência errática, o que me complica um pouco o meu estudo, eu vou gerar uma cadência controlada. Aí eu tenho um sinal visível no osciloscópio de uma forma mais constante e mais fácil de estudar o comportamento. Eu vou ajustar o osciloscópio para que a gente possa entender melhor o que o gerador de pulsos está fazendo. Eu vou melhorar a telinha do osciloscópio. Vocês podem escutar o relé produzindo a cadência. Eu vou modificar aqui o ajuste do osciloscópio. Vou deixar em modo normal. Melhorar um pouquinho aqui o ajuste. Quando o pulso está em 0, significa a minha chave estar sendo ligada, ou seja, nesse momento estou carregando a energia indutor porque estou segurando minha chave. A tensão zerou, vamos olhar isso no esquema elétrico. Então, acompanhando pelo esquema elétrico, quando eu bati a minha tensão na chave zerou, ela vai zerar. Vamos colocar o osciloscópio aqui como uma telinha. Então, quando a minha tensão zerou, é porque eu bati a minha chave aqui. Eu bati a minha chave. Aí, quando eu soltei a chave, a minha tensão vai subir e essa tensão aqui está carregando esse capacitor aqui. Então, eu posso até acompanhar olhando o meu circuito. Posso perceber que toda vez que bate o relé, a minha lâmpada dá uma piscadinha, que é exatamente esse momento em que estou carregando o capacitor. Esse 0 significa que eu ligo a chave e quando eu solto a chave acontece tudo isso. O que meu gerador de pulso vai fazer? Manter essa frequência constante. A única coisa que eu vou variar no meu gerador vai ser esse tempo de chave apertada. Então vamos mostrar isso só para entender o nosso gerador. Note que eu tenho um tempo pequeno de aperto da chave, porém a cadência é a mesma, ou seja, a frequência é a mesma, eu não estou mudando a frequência. Agora eu vou mudar essa quantidade de aperto, ou seja, a minha largura, estou mudando bem lentamente. Veja que a frequência não mudou, a quantidade de pulsos que eu vejo na tela é a mesma, então a frequência não aumentou. O que eu estou vendo são consequências da minha mudança de largura. Então, agora estou conseguindo controlar bem o efeito da minha chavinha. E aí, podemos observar algumas coisas. Primeiro, quanto mais tempo eu mantenho apertado a chave, maior é a tensão resultante da descarga do indutor. Então, vamos olhar melhor o osciloscópio aqui. Então eu ajustei o osciloscópio para me mostrar melhor o comportamento desse tempo que estou apertando ou carregando energia. Então, esse tempo em que a tensão está zerada, em que eu estou apertando a chave, o indutor está carregando de energia. Então,
está formando uma rampa de corrente. Quanto maior a energia, quanto mais tempo eu deixo apertado, mais tempo leva para a rampa acontecer, portanto, mais corrente eu acumulo de energia. E, portanto, ele devolve com mais tensão na saída. Então, note a diferença. Tempo bem curtinho, o resultado é bem pequeno. Então, vamos ver isso na lâmpada e no voltímetro aqui. Então, podemos acompanhar por aqui. Se eu tenho o tempo muito curtinho, eu tenho uma tensão e noto o brilho da lâmpada. E a tensão, acompanhe. Quando for aumentando a largura, a corrente também vai aumentando e a energia devolvida também vai sendo maior. Então, estou agora aumentando aos poucos. Note que a lâmpada também vai brilhando cada vez mais e a tensão também vai subindo. Então, essa energia está sendo carregada e essa energia está sendo entregue. Então, vai aumentando, está aumentando. Nota que chega um ponto em que a energia para de aumentar. A minha tensão já chegou a 18 volts. A energia está parando de aumentar, ou seja, por mais que eu deixe mais tempo ligado, a tensão não aumentou tanto mais desde que a energia chegou ao seu limite. Então, nessa região a gente diz que nós chegamos ao limite. Nesse caso, o limite está sendo feito pela resistência do transformador e pela limitação da fonte e outros fatores. Isso é uma condição proposital para que a gente pudesse observar o que está acontecendo. Numa fonte chaveada, esse excesso de energia, esse limite que acontece, que vai ser chamado de saturação, ela vai criar consequências danosas para a fonte. Ela nunca deve chegar a esse ponto numa fonte chaveada. Então, aqui está a relação, mostrada a relação de energia e energia carregada e energia descarregada. E nós podemos também observar por outro instrumento, mais um detalhe, o voltímetro, que é a média de corrente de entrada. Então, nós podemos ver aqui os pulsos de corrente. No que se refere a esses pulsos de corrente? Esse pulso de corrente é essa corrente que está aparecendo aqui. Então, quanto maior o valor dessa corrente, maior o valor indicado nesse instrumento aqui. Então, esse indicador de pico está me mostrando esse pico de corrente. Eu vou aumentar a largura, vai aumentar esse pico, e a indicação também vai proporcionalmente aumentando. Então, note que eu já tenho um valor alto de pico, então um valor mais alto, e esse indicador de baixo aqui, no mesmo indicador, ele é um indicador filtrado, ou seja, ele está me indicando a média do valor, uma ideia média. Então, isso quer dizer que o pulso lido no multímetro não vai ter um valor igual ao valor de pico. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Que embora a corrente média seja menor, a corrente de pico assume valores relativamente altos, o que provoca na fonte que está alimentando, no sistema que está alimentando esse meu conjunto, um pico de corrente elevado. E isso gera a necessidade de eu colocar capacitores e outros elementos no meu sistema, porque eu tenho fortes transitórios. Então, no meu esquema, eu devo colocar aqui um capacitor para me fornecer essa demanda de energia.
Não coloquei propositalmente para que a gente pudesse observar esse fenômeno acontecendo. Vamos modificar aqui a visualização do osciloscópio e vamos fazer uma variação Eu vou melhorar aqui um pouco, diminuindo a velocidade, talvez melhore a visualização. Eu vou aumentar o meu tempo de chave apertada. Olha o que acontece com a corrente e a tensão resultante. Tempos curtos e tempos mais longos. Veja que a tensão aumenta. A tensão está aumentando com tempos maiores. O que estou controlando nessa fonte? Estou controlando o tempo que a chave está ligada. Então, quanto mais tempo a chave está ligada, mais corrente carrega o indutor e maior tensão final de saída. Quanto menor a corrente de carga do indutor, portanto, é menor a tensão final de saída. Então, se eu aumentar o meu pulso, eu tenho aumento, e aqui eu posso enxergar a variação acontecendo. Numa cadência menor do osciloscópio, posso aumentar os pulsos e posso diminuir observando o que vai acontecer. Aumentando e reduzindo. E vejo também no voltímetro na lâmpada o resultado desse nosso processo. Lógico que essa visualização em baixa frequência nos ajuda a compreender muito o que está acontecendo. Mas, na verdade, a fonte trabalha com maior frequência, justamente porque, com frequências maiores, o meu transformador fica menor, o meu capacitor fica menor e a fonte fica mais compacta. Só que a gente não conseguiria visualizar os efeitos ou o funcionamento da fonte chaveada com frequências maiores da forma que a gente está vendo aqui. Dessa maneira, nós podemos compreender melhor como evolui o ajuste. Então, na prática, essa chave é substituída por um transistor e esse meu gerador de pulso por um controle chamado PWM, onde PWM significa Pulse Width Modulation, ou seja, variação da largura de pulso. Então, o que nós fizemos aqui? Nós variamos a largura do pulso, ou seja, o tempo do pulso em que a chave era mantida ligada para controlar a minha tensão de saída. E o controle PWM vai fazer o quê? Ele vai mandar sinal para o transistor e vai olhar a tensão da saída da fonte para realimentar e controlar a saída, mantendo a tensão de saída da fonte controlada. E assim funciona a nossa fonte chaveada. O que não pode acontecer é essa corrente que passa aqui, ou a corrente que o transistor está ligando ultrapasse o valor da rampa, e se ultrapassar vai acontecer o que a gente chama de saturação, podendo queimar o transistor, e respeitadas essas condições, se a frequência for alta ou o tempo for pequeno, o indutor pode ser pequeno,
capacitor pode ser pequeno, os elementos podem ser reduzidos em tamanho. Por isso, uma fonte chaveada, trabalhando com alta frequência, confere tamanhos menores. Fonte chaveada vai ser um assunto que vamos explorar em um momento oportuno. Então, nós veremos com detalhes o funcionamento da fonte chaveada. Esse nosso exemplo de aplicação da propriedade de armazenamento de energia do indutor. Como nós aproveitamos a energia armazenada em forma de campo magnético, que é uma característica do indutor.